O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao adentrar dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, Deus tem muitas formas de se comunicar a nós, seja pela participação dos sacramentos, uma vida de oração, a prática do bem e a meditação da palavra de Deus. E aí, quando nós falamos de Deus que se comunica através da sua palavra, muito tem que nos chamar a atenção que um mesmo acontecimento, ou um fato, ou uma narração, especialmente dos evangelhos, sempre tem mensagens distintas de acordo com o tempo que nós celebramos. Como assim? Hoje, a igreja no mundo celebra a festa da transfiguração de Jesus. E antes de falar desse acontecimento de Deus, do Cristo se revelando, se nós bem lembrarmos e puxarmos um pouco da memória, o mesmo evangelho da transfiguração que nós acabamos de ouvir, nós também escutamos no tempo da Quaresma, no tempo de preparação para a Páscoa. Ah, padre, os textos são iguais, então a mensagem é a mesma. E não é. Quando nós escutamos o texto da transfiguração na Quaresma, qual é o intuito? É que Jesus fala para Pedro, Tiago e João o que iria acontecer com ele ou o que estava prestes a acontecer com ele. Tanto que era isso que Jesus conversava ali com Moisés. Conversava ali no momento da transfiguração, e aí depois mesmo Jesus, quando termina essa narrativa,
nós vamos ver que Jesus pede para que eles não digam nada até que se cumpra aquilo que deveria acontecer. Então, o Evangelho da Transfiguração na Quaresma diz respeito ao anúncio da paixão, ao anúncio daquilo que o Cristo iria sofrer por amor a cada um de nós. E aí, hoje, no dia da festa da Transfiguração, então nós celebramos e comemoramos o quê? Aí sim, a revelação de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo. Ali nós temos realmente a manifestação da sua divindade. O Deus que se fez homem, o Deus que se encarnou por cada um de nós, também mostra qual deveria ser o nosso destino último, que aí sim é contemplá-lo face a face. Mas só que durante a caminhada aqui nessa terra, nós conseguimos já experimentar o reino de Deus, já experimentar a eternidade, já experimentar o céu. Nós aqui nessa terra conseguimos contemplar o Deus feito homem, a sua humanidade, mas também a sua divindade. E a festa da Transfiguração nos recorda o quê? Que Jesus, que Deus, o Verbo, para se encarnar, ele, no primeiro instante, precisa renunciar à sua glória. É interessante isso. Jesus renuncia à sua glória, o estado de estar junto do Pai, para que pudesse se encarnar. Mas não renuncia à sua divindade. Mas só que Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, a humanidade e a divindade ali se entrelaçam, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, contemplar a Deus, estar próximo de Deus e ter uma comunhão realmente íntima com Ele. Neste final de semana, na liturgia de domingo, nós estamos meditando sobre o dom da fé. E aí nós vamos escutar nas leituras de amanhã que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas só que para nós cristãos é um pouco mais do que isso. Como assim? Um primeiro momento de acreditar naquilo que não se vê é porque é ter a confiança de que Deus nos guia no caminho aqui nessa terra. Tem hora que mesmo o caminho, mesmo que nós não tenhamos clareza do que vai ou do que possa acontecer, mesmo com as dúvidas do nosso coração, nós nos colocamos na caminhada aqui nessa terra, e mesmo não tendo essa certeza, mas a confiança do que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Então, a fé é essa confiança, mesmo com a incerteza do caminho, mas a certeza do que nos espera no final dele, que é estar junto de Deus, a comunhão com Deus, e Deus nos auxiliando, nos resgatando, inclusive quando nós infelizmente decidimos mal. Mas só que a fé, para nós, é injusto dizer que acreditamos naquilo que não se vê. Por quê? A cada celebração, a cada missa, nós contemplamos a Deus, nós vemos Deus que se transforma, o pão que se transforma em carne, o vinho que se transforma em sangue, e o Deus que nós podemos comungar e se faz presente dentro do nosso coração. Então, a fé, mais do que acreditar naquilo que não se vê ou ter perseverança, é fazer o encontro com Jesus Cristo. É fazer o encontro com o ressuscitado. Porque é esse encontro que realmente nos dá ânimo, nos dá força e a coragem, inclusive, de transformar aquilo que nós precisamos, de deixar de lado realmente o homem velho
e abraçar o homem novo que o Cristo, que Deus conquistou na sua cruz e na sua ressurreição. E mais do que contemplar Deus face a face na Santíssima Eucaristia, nós também podemos contemplar Deus de uma outra forma. E de que forma é essa? Se nós bem lembrarmos, nós somos criados o quê? À imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então Deus está dentro de nós, está junto de nós. Então, quando nós olhamos uns aos outros, quando nós realmente vemos o nosso semelhante, nós necessariamente precisamos também enxergar a Deus e a pessoa também enxergar Deus em nós. E assim conseguimos também contemplar a Deus. Então é por isso que eu disse que é injusto dizer que nós simplesmente pela fé acreditamos naquilo que não se vê, porque Deus se faz conhecer, Deus se faz realmente visível na nossa vida, pelos sacramentos, especialmente da Eucaristia, e aí também nas nossas mais variadas relações. E aí, dito tudo isso, o tema que nos é proposto no dia de hoje é viver em comunidade, construindo a unidade. E aí nós precisamos entender o seguinte, que viver na unidade não significa que todos nós somos iguais. Mas viver na unidade, em um primeiro momento, é inclusive viver e respeitar a diferença. Que nós somos diferentes, que cada um aqui tem a sua história de ganhos, de perdas, de conquistas e de frustrações. E aí somente quando nós respeitamos isso é que nós podemos dizer que vivemos em comunhão e vivemos em unidade. E aqui, além de respeitar a diferença, o que nos une é a nossa fé e a busca constante de Deus no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. E assim, quando eu digo de viver na unidade desse respeito, é realmente perceber também que cada um tem um ritmo diferente, ou que o nosso coração possui um ritmo diferente dos outros. Cada um aqui tem o seu ritmo de se encontrar com Deus, de fazer o processo de conversão. E aí nós também precisamos respeitar. Tem hora que nós cobramos mudança ou ficamos bravos uns com os outros, mas nós não vemos a vida, nós não vemos a experiência que faz com que a nossa conduta seja diferente. E até mesmo nos nossos mais variados trabalhos, nos nossos mais variados ministérios que nós temos na vida de igreja, na vida de comunidade. Todos nós temos o mesmo ideal, mas só que a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós nos entregamos a Deus é diferente. Podemos nos auxiliar nessa caminhada, mas só que determinados passos e determinada mudança depende de cada um de nós. E aí, mais uma vez eu repito, por conta da experiência de vida, alguns têm certas dificuldades em algumas situações e facilidades nas outras. E isso também é muito importante, porque nós não vamos fazer o mesmo serviço de maneira igual. Alguns podem fazer melhor, outros nem tanto. Mas só que nós precisamos aprender a somar.
e muito menos ficar em rixas e rivalidades de quem serve mais, ou de quem está mais próximo de Deus, ou qual pastoral, ou qual movimento, ou qual espiritualidade aqui leva mais pessoas a viver na santidade. Se nós vivemos assim, com essas rixas e com essas brigas, podem ter certeza que ainda nós não nos encontramos verdadeiramente com Deus. E aí nós estamos mais preocupados em fazer aquilo que nos agrada, em fazer a nossa vontade, ou até mesmo o status que determinados serviços podem ter na vida de comunidade, do que realmente a doação, do que o serviço. E todos os ministérios aqui são válidos. Todos os trabalhos pastorais têm a sua dignidade. Mesmo aqueles que estão um pouco na linha de frente, ou aqueles que estão na retaguarda, ou aqueles que inclusive trabalham no silêncio e que muito fazem na construção da vida de comunidade, na vida de paróquia, e que muito fazem inclusive na ajuda com aqueles que necessitam. E realmente, só quando nós entendermos o estender a mão, de nos ajudar realmente de maneira mútua, é que nós vamos crescer e aprender a superar as dificuldades. E não ficar fazendo críticas de um dos outros, simplesmente porque nós não concordamos com determinada atitude ou com determinada postura. E até mesmo, muitas vezes, a própria correção fraterna, que muito se fala na nossa vida de comunidade, tem hora que a correção fraterna funciona como? Nós falamos mal da pessoa para todo mundo, criticamos a pessoa para todo mundo, e a pessoa de direito que deveria saber que, porventura, fez algo de errado, ou que precisa melhorar em algum aspecto, é a última a saber ou nem sabe. Tem alguns que até se afastam de determinada pessoa por aquilo que ouvem, por aquilo que escutam, excluem a pessoa e a pessoa nem sabe o motivo. A pessoa nem sabe o que está acontecendo. E isso não é viver na unidade e muito menos ser caridoso. E muito menos ser zeloso pelos outros, com aqueles aos quais nós convivemos. Que realmente nós possamos ser ponte, que realmente nós possamos nos ajudar e que muitos outros se cativem por conta desse exemplo. Não estou dizendo que nós não vamos ter problemas, não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades, mas só que aqueles que nos olham de fora precisam pelo menos ver o nosso esforço, precisam ver pelo menos a nossa dedicação, para que também se cativem e que queiram fazer parte do nosso meio. É muito triste ouvir de pessoas assim: eu não vou participar, eu não quero participar da vida de igreja, porque aqueles que estão na igreja são muito piores do que aqueles que estão fora. Eu vou participar, olha só o que aquela pessoa faz, olha só o testemunho diz da boca para fora, mas na atitude é totalmente diferente. Podem ter certeza que se pessoas se afastaram de Deus por conta das nossas atitudes, quando estivermos frente a frente com Ele, além de ter que prestar contas da nossa vida, vamos ter que prestar contas também da vida daqueles que se afastaram por conta da nossa irresponsabilidade. E viver na unidade, construindo realmente esse vínculo, respeitar uns aos outros e também respeitar aqueles que por um determinado período de tempo estão à frente. Aqueles que são responsáveis de guiar pastorais, movimentos e espiritualidades para que possam fazer um bom trabalho e que realmente possam somar
nesse trabalho. E aí, quando eu pensava nessa reflexão no dia de hoje, especialmente nesses dias por conta da celebração de São João Maria Vianney, porque celebrar São João Maria Vianney também é celebrar a vida, vocação e ministério dos ministros ordenados, especialmente os presbíteros e os bispos, por conta da sua consagração a Deus, onde nas suas comunidades e dioceses precisam ajudar nessa construção da unidade, mas respeitando realmente as diferenças e conseguindo ensinar os outros a ver o coração, a ver aquilo que as pessoas têm de melhor e não os erros, e não os pecados, e não aquilo que em alguns momentos possam ter deixado a desejar. E aí peço licença, e aí vou concluir com essa reflexão, porque assim, para quem participou da missa de quinta-feira que eu celebrei, sabe mais ou menos o que eu vou dizer, e perdão por ser repetitivo, mas muitos não estavam naquela celebração e não tem como deixar de celebrar o tríduo de São João Maria Vianney sem tocar nesse assunto. Então, quando eu meditava a reflexão sobre a unidade, enfim, e também sobre a nossa responsabilidade como ministros ordenados, eu me deparei ali com algumas notícias, especialmente do tempo da pandemia, do ano de 2021 até agora 2022, nós tivemos no Brasil mais ou menos de 10 a 15 padres que cometeram suicídio. E aí eu ia ver os comentários, aquilo que o que falavam deles, e foi muito triste escutar e ver de pessoas de comunidade, onde nós devemos viver a unidade, de aprender a ser suporte um dos outros, dizendo: nossa, aquele padre ali se perdeu na sua vocação, aquele outro esqueceu de Deus, ou outros dizendo que não era a vocação de alguns, que escolheram errado, e aí por isso que tiveram esse triste fim. E infelizmente esse tipo de julgamento demonstra ainda o quanto o nosso coração está distante de Deus e quanto o nosso coração ainda está endurecido. Porque tem hora que as pessoas, quando nos olham como ministros ordenados, criam muitas expectativas e até mesmo glamorizam uma vida de santidade, como se nós fôssemos perfeitos e como se nós não errássemos. E aí tem hora que, sabe aquele muito obrigado que muitas pessoas de pastorais e movimentos, enfim, esperam escutar dos outros, mas esperam escutar de nós padres, infelizmente nós não escutamos. Tem hora que nós escutamos muito mais as críticas, ou porque nós falhamos numa determinada situação, parece que o mundo acaba. Ou parece que, aconteceu a pior coisa, porque um ministro ordenado cometeu um erro, deixou de atender alguém, falou mais ríspido com alguém, porque também teve um dia ruim como qualquer outra pessoa. Mas só que tem hora que se cobram de nós uma vida de santidade que aqueles que nos julgam também deveriam viver. Porque aquilo que me cabe como ministro ordenado, como cristão, os demais leigos e leigas também, a responsabilidade é a mesma. E aquilo que eu não posso fazer, ou que seria errado por conta da minha vocação e por ser cristão, os leigos e leigas também não deveriam cometer o mesmo erro. E aí juntos realmente caminharmos para poder
somar, para poder realmente fazermos a diferença na vida das pessoas. Tanto que conosco tem hora que assim, fazendo bem falam mal da gente, fazendo mal também falam, e se nós não fazemos nada também nos criticam. Ou até mesmo, por exemplo, se vem um padre andando com uma criança, é o pedófilo que está ali. Se vê o padre andando com um rapaz, é o padre que é homossexual. Se vê o padre andando com uma mulher, o padre está ali tendo um caso com ela. Se o padre fica na dele sozinho, ele é solitário. Se é muito extrovertido, quer aparecer. Então a gente decide o que nós vamos fazer, porque para todos os lados vêm todas as críticas possíveis e imagináveis. E aí eu falo para as pessoas, nós temos a responsabilidade de rezar pelo povo de Deus que nos é confiado, mas nunca esqueçam que nós também precisamos da oração de vocês. A oração de vocês que nos auxiliam nos nossos momentos de dificuldade, a oração de vocês que nos ajudam no nosso momento de deserto que nós também passamos, e que nós realmente possamos aprender a caminhar realmente juntos e não ficar simplesmente jogando responsabilidades nas costas dos outros. Cada um fazendo a sua parte, sem dúvida, vamos caminhar na unidade e, sem dúvida, faremos a diferença aonde nós estivermos. E também tem hora que muitos de nós sacrificam a vida, sacrificam a própria saúde, sacrificam estar em momentos da família para poder atender o povo de Deus, para poder dar a unção àqueles que precisam, ajudar as famílias enlutadas, ou dar a bênção em algum lugar quando precisam, ou nos atendimentos de confissão. E tem hora que só um muito obrigado faria a diferença, tanto na nossa vida, como nós nos esforçamos também em reconhecer os dons e os talentos de cada um de vocês que se encontram aqui e se dedicam a Deus. Então, que nesta Santíssima Eucaristia no dia de hoje, nós possamos voltar o nosso coração a Deus e pedir a Ele o dom e a graça da fidelidade. E, em vez dos nossos julgamentos, que nós possamos rezar uns pelos outros. Em vez das nossas críticas, que realmente nós possamos estender a mão e dizer que um conta com o outro, que um ajuda o outro na vida de santidade. E mesmo na diferença, respeitando a diferença, que nós possamos ser sempre promotores de comunhão e que as pessoas, ao olharem para nós, possam reconhecer a presença do Cristo, que cuida, que zela e que é misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.